Olá a todos, bem-vindos nesta primeira entrevista do ano de 2016. Nós estamos aqui no programa Clique Jurídico, nos estúdios da TV Êxito, com o professor Marcos Pagan. Ele é juiz aqui em São José dos Campos, é professor aqui do curso Êxito. Bem-vindo, professor. Olá, Cláudia, como está? Tudo bem? Obrigada, Um grande prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença. Professor, está entrando em vigor finalmente o novo CPC, agora em março, entre os dias 17 e 18. Enfim, e como é que fica? Qual a importância dessa lei na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas que vão ser afetadas de alguma forma? E depois, na sequência, eu queria que o senhor explicasse se os profissionais do direito estão realmente preparados para operar com o novo CPC. Olá, Cláudia, foi uma surpresa a promulgação, a aprovação do novo Código de Processo Civil. Nós temos um código que é de 1973, ainda vigente até 18 de março, né? E esse código tinha algumas críticas, mas foi um excelente código, porque ele foi gerado numa época, embora na época de ditadura, mas numa época em que estava efervescente a cultura processual, né? O Alfredo Buzaide, que era o então ministro da Justiça, ele teve o apoio de grandes processualistas, entre eles o Lieberman, um italiano, e conseguiu aprovar um código em 73 que funcionou muito bem durante todos esses 40 anos de vigência. Foi muito bem feito. Foi muito bem feito, né? Ele é um código ainda muito elogiado. É evidente que foi necessário, durante os anos, foi necessário que ele sofresse algumas reformas, né? Adequações, né? Principalmente em razão de alterações na cultura jurídica mesmo e alterações legislativas. Mas esse código serviu bem durante um bom tempo, né? Durante 20 anos ele serviu bem, depois com esses remendos ele acabou, embora uma colcha de retalhos, mas ele ainda continuou servindo bem a comunidade jurídica, mas já se sentia uma necessidade de ter um código que houvesse uma harmonia maior, uma sistematização e, mais que isso, um código de processo que conseguisse absorver adequadamente algumas ocorrências importantes durante esses 40 anos. A primeira delas é o advento da Constituição Federal. Então, hoje o código absorveu e integrou, incorporou o que nós chamamos de princípios constitucionais do direito processual. Esse é um aspecto interessante. O outro aspecto era realizar essa sistematização, harmonizar todas essas reformas e incorporar também os avanços jurisprudenciais. Então havia questões, havia determinadas questões mesmo que já estavam definidas tanto pelo Supremo, pelo STJ, isso foi incorporado. A terceira questão que criou a necessidade de um novo código foi a necessidade de incorporar todos esses avanços que nós tivemos durante esses 40 anos em termos de processo eletrônico, nas relações intersubjetivas, né, que ficaram muito mais complexas, muito mais ágeis, e o código ainda era um código muito burocrático. Ele era muito bom para resolver conflitos individuais, mas conflitos coletivos não. Então, todo esse contexto fez com que a comunidade jurídica e a própria sociedade exigisse um novo Código de Processo Civil. Mas é muito difícil, assim como foi o Código Civil, é muito difícil conseguir um consenso. Com muita habilidade, o deputado Paulo Teixeira, capitaneado por uma iniciativa do presidente do Senado de então, o senador José Sarney, ele conseguiu resolver isso no Legislativo, no Poder Legislativo, embora tivesse uma força muito grande do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, um professor renomado também, conseguiu pegar as melhores cabeças processuais e se imaginar um código. E esse código aí é que está a grande questão. Parece que ele é voltado só para a comunidade jurídica, porque ele é grande balizador processual de todo o nosso ordenamento, mas não. Esse código, na verdade, ele tem uma repercussão na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, embora mesmo os leigos ainda não tenham percebido isso. Ele regula os processos, ele tem uma influência muito grande, vai ter em direito de família, na velocidade com que o Poder Judiciário dá resposta às demandas, aos processos, os juízes, a forma como os juízes trabalham, até o custo do processo, tudo isso vai ser regulado pelo novo código e há alterações importantes em relação a isso.
Agora, o que nós temos algumas polêmicas, né, e algumas inseguranças, algumas dúvidas em relação a este código. E é evidente que os novos advogados, não só os advogados, juízes, promotores, defensores públicos, delegados, todos aqueles que vão ser direto ou indiretamente afetados pelo código, eles precisam se capacitar, eles precisam se atualizar, eles precisam muitas das vezes ou voltar à academia, não é, com cursos, não é, por isso a importância de um curso como esse, como Êxito, mas também eles precisam ler bastante, né, estar atentos às alterações, estar atento às novas diretrizes que esse novo código vai implementar, e saber lidar com esse novo código, porque tudo é novidade, tudo vai ser bastante difícil, há uma insegurança muito grande em relação ao dia 18 de março, né, que está aí já muito próximo, e a gente não vê uma preocupação muito grande da maioria dos advogados, de juízes também. Eu tenho conversado com alguns, falam, ainda não li tudo e tal, né? Na prática, vai aprender na prática? Vai aprender na prática, quando entrar no dia a dia, não é? Eles vão sentir esse baque. Mas é evidente, já estão sendo oferecidos cursos, a própria internet oferece um cabedal muito grande de informações, embora é muito difícil, a gente diz muito isso, né? Que a internet ela fornece informação, mas nem sempre essa informação é conhecimento. É correta, né? Tem muita coisa duvidosa. Tem muita gente falando aí coisas que às vezes são, não vou dizer erradas, mas elas podem gerar aí um conhecimento que não é muito adequado. Por isso é importante estar com os especialistas, viu, Cláudia? Muito, muito importante. E outra novidade, outro ponto importante do novo Código de Processo Civil, além de ele atingir também todas as pessoas, não só os operadores do direito, as pessoas que lidam com a lei, ele também vai atingir outras áreas além do direito civil. Vai, é verdade, vai. É um código que traz isso também. Conta pra gente um pouquinho. O advogado, além de estudar o que ele já está acostumado, ele vai ter que abrir... Vai ter que abrir a sua cabeça, vai ter que abrir o leque. Tem gente que está pensando assim, eu sou criminalista, eu sou trabalhador, não tenho que me preocupar com isso. Não é verdade. O Código de Processo Civil, como eu disse, ele é um núcleo, ele é a base de todo o ordenamento processual, né? Então ele vai ter sim uma repercussão, tanto no direito criminal, bastante no direito trabalhista. Trabalhista bastante, é verdade. O direito trabalhista acaba sendo bem atingido pelo Código, direito previdenciário, direito público, tem muitas alterações que vão repercutir também no direito público, mas em geral, porque ele mexe com honorários, justiça gratuita, mexe com a defesa no processo, mexe com os prazos, vai ter uma nova disciplina em relação às provas, a disciplina das provas que é muito importante, a forma também que o juiz vai proferir a decisão, os modos que os advogados também vão se ter contra essa decisão, agravos, recursos, né? Modos de impugnação das decisões judiciais. Nós temos uma parte geral, que é uma novidade importante no novo código. Essa parte geral ela é uma diretriz fundamental, porque ela traz princípios constitucionais para o Código de Processo Civil, que vai repercutir nos juizados especiais de pequenas causas, né? No direito de família, ele vai ter uma repercussão principalmente com a nova disciplina das tutelas de urgência, agora chamadas de tutelas provisórias. Ou seja, há muita coisa que foi alterada, parece que não, que é superficial, mas ela realmente tem bastante coisa que foi alterada, está gerando muita dúvida, muita discussão, e é preciso que os advogados, então, estejam atentos, os operadores de direito, todos os profissionais, para se capacitar, estudar, ouvir os especialistas, ter um acesso à doutrina adequada, aos livros adequados, aos autores que já estão trabalhando, e esperar a vigência para a gente também saber qual é o caminho que a gente chama de caminhão de melancia. Ou seja, no começo é tudo, né? Ainda tudo muito assim, até se acomodar, instável, essa é a palavra. Então, até se acomodar, isso vai demorar uns 2 anos, isso é natural, aconteceu com o Código Civil, né? Mas é preciso que já se comece a pensar nessa nova capacitação,
como eu disse, há diversos, aqui no Êxito inclusive, há diversos cursos que estão oferecendo essa capacitação, essa discussão, né? E é uma discussão mesmo. O último que nós tivemos, os alunos discutiam em sala e ficou um fórum, ficou praticamente uma oficina, né? De fato. De fato, bastante produtivo. Isso, além disso ser muito profícuo, isso ajuda também não só os alunos diante dessa discussão, porque ali emergem algumas dúvidas que às vezes até o próprio professor não tinha, não é? Mas também para o professor isso é um grande laboratório. Então, esse ambiente acadêmico tem isso, né? Tem essa efervescência, isso é muito bom. Né? Esse diferencial. É um diferencial. E a gente viu nesse último curso não só o interesse, eu vejo que normalmente quem tem esse interesse durante essa época de vacatio legis, normalmente são aqueles advogados que não vão ter problema depois, né? Então é uma turma já interessada, alguns já tentando também aí, aqueles que estão prestando concurso. É isso que eu ia falar, né? Do concurso. Nós temos um exame da OAB já agendado para o dia 20 de março, se não me engano, primeira fase agora do exame, primeiro exame do ano, né? Ainda vai ser no velho, o CPC atual. Não, os editais já estão, mesmo na fase já estão constando mesmo o novo CPC. Sendo, talvez não, hein, professor? Talvez a OAB talvez não. Talvez a OAB não, talvez não. Mas os concursos em si, sim. a magistratura eu afirmo com certeza, eu cheguei a ver o edital. Já está. Os outros concursos, muito provavelmente durante esse ano de 2016, o que vai ficar para trás é o outro código. É evidente que é importante conhecer o código de 73, porque ele é a base também para se entenderem de comparação, base de comparação. Mas para quem está prestando OAB, para quem está prestando concurso, é de fundamental importância já estar atento às modificações, às alterações, até porque num exame oral, que muito provavelmente já vai ser sob a vigência do novo código, num exame oral, os examinadores muitas das vezes fazem questões que são relacionadas a essas alterações, né? Dureza é quem se formou ano passado. Nem né? fala, nem fala. Tem que fazer de novo. Eu entrei na faculdade logo depois, em 89, quando tinha sido aprovada a Constituição. Né? Então verdade, eu sou mais ou menos dessa época. E eu era juiz quando entrou o novo código também, o de civil, né? Foi uma loucura realmente, né? Mas eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Do dinamismo, que é a carreira jurídica, que é essa, né, a carreira a quem abraça. Professor, me diga uma coisa, mudou muito a atuação do advogado agora com o novo CPC, com certeza vai mudar muito. Como é que ele vai atuar, então, a partir de agora? Essa é uma pergunta importante, muito pertinente, Cláudia, porque o novo código trouxe, dentre as suas grandes diretrizes, ele teve uma alteração do que nós estamos chamando de alteração de paradigma. A solução dos conflitos que são trazidas ao Poder Judiciário, normalmente, elas estavam sendo resolvidas, até bem pouco tempo atrás, com base em decisões judiciais, impositivas, né? Nós, até com uma experiência que foi muito profícua na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais de pequenas causas, os juizados especiais, nós começamos a desenvolver, a comunidade jurídica começou a desenvolver o que nós chamamos de cultura da paz, cultura da conciliação, né? Dos métodos não adversariais. E isso fez com que o advogado tivesse que se reinventar. E o mais importante é que o código absorveu isso. Ele entendeu que, normalmente, e nem sempre, a sentença do juiz ela é a melhor solução para o conflito. Normalmente, ela tem que partir das partes, essa é a melhor solução, quando isso é possível. Pacificamente. Pacificamente. A legislação estabelece critérios para quando o acordo é possível. Então, o advogado ele vai ter agora que se adaptar a essa nova realidade, a realidade de não ser mais sempre belicoso, adversarial. Agora ele tem que tentar também desenvolver técnicas relativas aos métodos consensuais. E isso exige muito do advogado uma nova capacitação, uma nova cultura, uma nova forma de se relacionar não só com o cliente, mas também com a parte adversária e com o Poder Judiciário. Então o Código trouxe um capítulo específico para tratar dessa questão, que é uma questão fundamental, nuclear, no Código de Processo Civil.
tem um capítulo inteiro falando da conciliação, da mediação, da arbitragem também. A arbitragem tem uma legislação específica que ela se reporta, mas da mediação nós temos também agora, em dezembro entrou em vigor uma nova legislação a esse respeito, mas tudo isso num contexto que é o contexto do Código, não é? Então, é realmente com base numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o Código incorporou, absorveu, aprimorou e disciplinou essa nova forma. E ganhou um status muito grande, porque ela foi trazida de um momento processual que estava lá na frente, ela foi trazida para o segundo momento. Depois da petição inicial, o próximo ato é o ato da conciliação. Isso é fundamental e é por isso que a gente diz que o advogado precisa se preparar, principalmente aqueles mais conservadores. É verdade. Quanta novidade, quanta mudança. Quanta mudança. Essa área. Então, é isso aí. Vamos estudar. O novo Código de Processo Civil está aí, entra em vigor em março. E nós estivemos aqui com o professor Marcos Pagan, que é juiz, que está super atualizado com o novo CPC e que vem, então, o novo Código de Processo Civil. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Pagan. Cláudia. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Estamos aqui. Obrigado, viu?